Olá, eu sou Margarete Camilo e hoje é o nosso quinto desafio. Eu recebi alguns relatos de pessoas falando que têm dificuldade em conseguir realizar os desafios que a gente tem proposto aqui no canal. E o que eu quero e que vocês entendam é que essa dificuldade é uma coisa natural. Exatamente por isso é que eu especifiquei 21 dias. Por que 21 dias? Porque durante 21 dias a gente vai ficar fazendo com que a nossa mente se acostume a obedecer aquilo que nós mandamos, aquele comando que nós estamos dando para ela. E a neurociência diz que com 21 dias é o tempo que o seu corpo acaba se acostumando com alguns hábitos. Então, se precisamos de 21 dias para estabelecermos alguns hábitos em nossa vida, eu acredito que com 21 dias a gente consiga treinar a nossa mente para obedecer aos nossos comandos de cocriação. E o que acontece é o seguinte. Desculpa, eu parei um pouquinho para diminuir a luz, porque nos outros vídeos a luz muito forte, porque eu gravo à noite, eu tô de olho fechado, meu olho já é pequeno e eu ainda, por causa da luz, fecho, aí sim, né, não aparece nada, mas tudo bem. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu descobri que os meus pensamentos é que criavam a minha realidade, que as minhas atitudes é que estabeleciam o meu sucesso na vida, eu comecei a buscar maneiras para treinar a minha mente para que eu pudesse alcançar algumas coisas. E passei a me observar. E o que eu percebi é que nós criamos o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Só que quando eu passei a observar isso, eu percebi que eu criava muitas coisas que eu não queria. Muitas coisas que, quanto mais eu falava que não, mais elas aconteciam na minha vida. E como eu disse nos vídeos anteriores, isso tem um motivo. Porque a gente acaba colocando alguns sentimentos mais fortes e por isso esses acontecimentos negativos acabavam acontecendo mais facilmente na minha experiência. Então, quando eu me dei conta de que eu criava, querendo ou não, e que eu estava o tempo todo trazendo coisas para minha existência, eu passei a me monitorar um pouco mais. E tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, é mais ou menos assim, de tudo que se tem que guardar, guarde as saídas do seu coração, porque delas é que procedem, não me lembro direito do versículo, mas é delas que procedem a vida. Resumindo, seria mais ou menos isso. E analisando essa palavra e comparando ela com os ensinamentos que a gente aprende agora na física quântica, gente, isso é muito a verdade. Isso é a maior verdade que se pode ler na Bíblia. Que o nosso coração, as saídas do nosso coração é a coisa mais importante. Porque é através dele que a gente cria. Dizem que o que faz a gente cocriar alguma coisa, que é a junção de pensamentos, sentimentos e emoção. Só que sentimentos e emoção, se você for observar bem, mesmo que tenha uma explicação diferente, acaba sendo quase a mesma coisa. Então, na verdade, o que faz o colapso mesmo da função de onda, o que traz a nossa existência é pensamento, é decisão e a emoção. Por que pensamento, decisão e emoção, na minha opinião? Porque primeiro você pensa em alguma coisa. Primeiro, de repente você tá lá deitado, sentado, lendo, de repente você vê alguma coisa, você pensa, você fala, isso é muito interessante. Aí você decide, você fala, eu quero isso pra mim. E aí, só falar eu quero isso pra mim não resolve. Só pensar em alguma coisa
também não resolve. Por que que não resolve? A nossa mente, o que mais tem é pensamentos. Se você parar para observar, dizem que quando a gente acorda, a gente já acorda com milhões de pensamentos em nossa mente. A gente já acorda pensando. E o que acontece é que 70% desses pensamentos são repetidos do dia anterior. Então imagina você todo dia repetindo os mesmos pensamentos. E é verdade. Eu passei a me observar e eu já acordava pensando nos problemas que eu tinha vivido ontem. E remoendo aquele problema. E mesmo que eu não quisesse, esses problemas vinham à tona e quando eu me via já estava pensando neles. Não é assim que acontece com a gente? A gente já não acorda pensando nas coisas que mais estão nos causando preocupação? O inverso também acontece. De repente você viveu uma forte emoção de alegria, de amor, você já acorda com aquele pensamento, não é? Então, o que acontece é que quando nós direcionamos a nossa mente para um pensamento e tomamos a decisão de ter isso em nossas vidas, de tornar esse pensamento, que o pensamento é energia, a decisão é energia, não é nada material, tudo que não é material é energia, concorda? Então, e também tudo que é material tem energia, que é uma coisa mais confusa, mas mais pra frente a gente pode até falar sobre isso. Mas tudo o que é pensamento, o que é sentimento, é energia, você está emanando isso. Então, você teve o pensamento, você emanou uma energia X por esse pensamento. Você decidiu, você emanou uma outra energia para essa decisão. E aí, quando você emocionaliza esse pensamento, essa decisão, você alinha as três coisas. Que foi o seu pensamento, você colocou na mesma frequência da sua decisão e principalmente do seu sentimento. Quando você tem um sentimento, é esse sentimento que sai do seu coração, que a Bíblia fala, usa até às vezes essa parte, o coração como sendo a nossa mente, o nosso cérebro. Quando sai essa frequência de energia do seu coração, e é uma frequência que está em congruência com as suas atitudes e com os seus pensamentos, então você consegue colapsar essa onda, esse propósito, esse objetivo. E por que é que o coração é que consegue fazer isso? Porque a ciência diz que a nossa mente, ela tem o poder elétrico. Tudo tem o poder eletromagnético, mas, por exemplo, a nossa mente, quando você emite um pensamento, você emite uma onda elétrica. Quando você emite um sentimento, você emite uma onda magnética, que é aquela que atrai. E a nossa mente tem uma potência X Hz, mas o nosso coração tem a potência 5.000 vezes mais do que a nossa mente. Ele é 5.000 vezes mais potente do que os nossos pensamentos. Porque pensamentos podem se perder por aí, mas sentimentos não. É através do sentimento que você impregna a substância amorfa, o poder criador que permeia todas as coisas, e aí você acaba trazendo a existência. É através do seu sentimento. É ele a linguagem do universo, a linguagem da fonte criadora, do campo de infinitas possibilidades. Então, é quando você põe um sentimento. Então, se você está tentando fazer os desafios e não está conseguindo, eu quero te dizer que talvez você não esteja botando o sentimento necessário para isso, a energia necessária através do sentimento para que isso aconteça. E aí eu volto a falar, não existe uma outra forma, é somente você que consegue.
Não tem nada externo que consiga fazer com que você colapse isso. O máximo que pode acontecer é as coisas externas te ajudar nesse processo. Através de uma música, através de alguma coisa que você faz. Mas até a meditação é algo interno. Quando você para, que é o que eu aconselho antes de cada cocriação, você fazer uma meditação para baixar as ondas cerebrais, para calar os seus pensamentos e assim você conseguir se conectar com a sua centelha, com o seu eu superior, com o seu eu quântico, que a gente costuma falar. Se você não baixa as suas ondas cerebrais, você fica ouvindo o barulho do mundo, o barulho externo. E aí você acaba não conseguindo se concentrar. A meditação serve para você calar esses barulhos, essas vozes externas e se voltar para dentro de si mesmo. Que nada mais é do que a Bíblia chama de oração. A oração também você se cala por um minuto. Aquelas orações muito faladas, né, com muitas palavras, muitas vezes acabam não acontecendo. E mesmo para quem ora, se prestar atenção, as orações são ouvidas quando a gente bota sentimento e emoção verdadeiro. Porque palavras são vazias. Elas precisam estar cheias de sentimentos. E para que alguma coisa aconteça, não precisa nem de palavras. Basta um sentimento verdadeiro. E tudo acaba acontecendo porque você conseguiu encontrar a frequência, a onda eletromagnética que o seu sonho emite, quando você alinha os seus sentimentos com os seus desejos. Tá bom? Então, os 21 dias é exatamente para isso. Você não vai conseguir cocriar os 21 dias, ou os 21 desafios que a gente vai colocar aqui. É apenas para você ir exercitando a sua mente. E se você ficar preocupado, se você não está conseguindo, é porque você está segurando, você está botando preocupação. E quando a gente coloca preocupação, é o sentimento inverso que a gente está fazendo. É a ação inversa daquilo que foi proposto aqui, que é a ação do mínimo esforço, a lei do mínimo esforço. Porque o mínimo esforço é quando você solta. Quando você, como o povo costuma dizer por aí, desencana. Quando você solta. Por que a expressão desencana? Porque quando você está focado em uma coisa, você está canalizando aquela situação, né? Como alguns costumam dizer, quando você canaliza alguma coisa, você está alinhado àquilo e não para. Mas quando você está alinhado de maneira positiva, com um sentimento positivo, tudo bem. Mas quando você está alinhado e canalizando a preocupação e a ansiedade, aí fica difícil, aí não funciona. Tá bom? Então, pensa de manhã, quando você acordar, faz a sua meditação e agradece de verdade com sentimento. Bota sentimento quando você estiver pensando no que você quer, bota sentimento. E eu até deixei lá no grupo do Telegram uma explicação para uma pessoa que comentou que não estava conseguindo. E eu dei o seguinte conselho. Usei o exemplo da borboleta rosa. Quando você fechar os seus olhos e for meditar na borboleta, no seu momento de meditação, feche os seus olhos e se imagine voando junto com a borboleta. Se você não consegue se conectar com a borboleta a ponto de ser uma com ela, se imagine voando com ela. Sabe, imagina ela flutuando pelo ar, batendo as asas, pousando em uma flor, você cheirando aquela flor onde a borboleta está. Se imagina na situação, para uns minutinhos só para vivenciar a situação. Cria na sua mente, cria uma cenazinha, você vivendo nessa situação com o que a gente está propondo aqui. E aí você vai ver que fica mais fácil, tá bom? O propósito de hoje, o desafio de hoje,
o nosso quinto desafio hoje. Eu ia propor uma coisinha um degrauzinho maior, mas eu vou fazer uma coisa mais fácil hoje. O desafio é para que você veja um beija-flor. Pode ser de qualquer cor, qualquer jeito, de qualquer forma, tá bom? Se você mora no campo, se você está viajando, está em algum lugar onde está mais em contato com a natureza, ver o beija-flor vai ser fácil. Agora, se você estiver na cidade e não tem acesso a essas coisas, talvez seja mais complicado. Mas eu acredito que um beija-flor é bem fácil de se ver, tá bom? Então, faça o processo ensinado. Eu tô repetindo em todos os vídeos, porque às vezes nem todo mundo tá vendo todos, e aí ela vê um e acaba vendo o outro, ou se ela não vê o outro, ela assistindo esse, ela vai acabar pulando algumas etapas, então eu repito em todos os vídeos. Faz a meditação, eu vou deixar os links e no canal também tem as meditações. Lá no grupo do Telegram eu editei, postei os áudios das 2 meditações que eu sugiro que você faça. Eu sugiro que você comece pela meditação simples e aí depois você faça a outra meditação. A simples é só para você relaxar e começar a treinar a meditar. E a outra já é um pouquinho mais elaborada, para que você possa se desconectar do seu eu material e conseguir se conectar às outras coisas que a gente propõe lá na meditação, tá bom? E então você, logo pela manhã, faz a sua meditação. Depois da meditação, você foca sua mente no desafio que é ver o beija-flor, se imagina voando com o beija-flor pousando na sua mão, você olhando ele extraindo o néctar de uma flor. Imagina, faz uma cenazinha com o que você quer ver com o seu propósito, tá bom? E aí depois que você fez todo esse processo, aí você agradece. Da mesma forma como eu falei nos outros vídeos. Eu sempre falo um modelinho de gratidão, mas você cria o seu, a forma como você se sente mais à vontade agradecendo, tá bom? Ao Criador, a Deus, ao Universo, como você preferir. Se você quiser falar. Se não quiser falar, se dirigir a ninguém, apenas estou extremamente grata porque vi um beija-flor hoje, lindo e maravilhoso, e etc, etc, tá bom? É só fazer um agradecimentozinho, porque a gratidão é uma energia muito poderosa, capaz de fazer com que você aumente essas ondas eletromagnéticas que eu expliquei antes do coração, tá bom? A gratidão nos ajuda a nos conectarmos com essa energia, ok? Então, nós vamos ficando por aqui hoje, até o próximo vídeo, que seria o nosso 6º desafio. E eu não posso deixar de pedir que vocês curtam, compartilhem esse mini curso com seus amigos, com quem você acha que gostaria de aprender também, de expandir a mente. Esse mini curso não tem a ver com religião, às vezes eu cito a Bíblia, ou falo da ciência, ou de neurociência, mas isso aqui tudo não tem a ver com religião, é extremamente científico e é cientificamente comprovado pela neurociência, tá bom? E pela física quântica. Então, não tem misticismo, não tem religião, tem apenas a lei sendo cumprida aqui, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.